Boa noite, pessoal. Hoje eu vou apresentar o tema Autenticação e autorizações seguras utilizando JWT e OAuth 2.0. Essas tecnologias são muito utilizadas em aplicações modernas, APIs, sistemas web e aplicativos mobile, para garantir segurança no acesso às informações. Nesta apresentação, vou explicar os conceitos de autenticação e autorização, mostrar como funciona o JWT e explicar o OAuth 2.0, e apresentar algumas boas práticas de segurança utilizadas atualmente no mercado. Muitas pessoas confundem autenticação e autorização, mas são conceitos diferentes. A autenticação é o processo de verificar quem é o usuário. É o momento em que o usuário realiza o login. Já a autorização define o que aquele usuário pode acessar dentro do sistema. Por exemplo, uma empresa, um funcionário pode visualizar informações, mas somente um gerente pode aprovar processos. Sem mecanismos de segurança adequados, aplicações ficam vulneráveis a diversos problemas. Entre os principais riscos estão roubos de senha, vazamentos de token, APIs sem proteção e falhas no controle de acesso. Esses problemas podem causar vazamentos de dados, prejuízos financeiros e danos à imagem da empresa. O JWT, ou JSON Web Token, é um formato de token muito utilizado para autenticação e autorização. Ele permite que aplicações transitem informações de forma segura entre o cliente e o servidor. O token possui três partes principais: o header, o payload e o signature. O header define o algoritmo utilizado. O payload contém a informação do usuário e o signature garante a integridade do token. O funcionamento do JWT acontece da seguinte forma. Primeiro, o usuário realiza o login. Depois, a API valida as credenciais. Se estiverem corretas, a API gera um token JWT. Esse token é enviado ao cliente e passa a ser utilizado nas próximas requisições. A cada requisição, a API valida o token antes de permitir o acesso. O JWT possui várias vantagens. Ele é escalável, não depende de sessões armazenadas no servidor e funciona muito bem em APIs modernas. Porém, também existem riscos. Se um token for roubado, outra pessoa pode utilizar aquele acesso. Além disso, tokens sem inspiração ou armazenados de forma insegura representam grande vulnerabilidade. Para utilizar JWT com segurança, algumas práticas são essenciais. A principal dela é a utilização de HTTPS. Também é importante definir um tempo curto de expiração para o token, utilizar refresh token e proteger as chaves de assinatura. Outra recomendação importante é nunca armazenar informações sensíveis dentro do token. Agora vamos falar de OAuth 2.0. O OAuth 2.0 é um framework de autorização. Ele permite que uma aplicação tenha acesso a determinados recursos sem precisar conhecer a senha do usuário. O exemplo mais comum é o login do Google. Nesse caso, a aplicação não recebe a senha do usuário. Quem faz a autenticação é o próprio Google. Situação similar acontece com as contas da Microsoft, onde a gente pode integrar essas contas em nossos sistemas e a própria Microsoft vai fazer a autenticação do usuário. O fluxo do Auth funciona da seguinte maneira. O usuário acessa a aplicação, depois é redirecionado a uma página de login. Após a autenticação, o servidor vai retornar um Access Token. Este token é utilizado pela aplicação para acessar APIs protegidas. Muitas pessoas acreditam que o OAuth e o JWT são concorrentes.
mas na verdade eles possuem funções diferentes. O auth é um framework responsável pela autorização, já o JWT é apenas um formato de token. Inclusive, muitos sistemas utilizam o auth junto com JWT. Atualmente, diversas tecnologias utilizam JWT e OAuth, entre elas ASP.NET Core, Spring Boot, Keycloak, Azure AD e Google Auth. Essas soluções são amplamente utilizadas em empresas para proteger aplicações e APIs. Agora, nós vamos ver um exemplo de uma aplicação feita em ASP.NET Core que utiliza JWT para fazer a segurança dessa API. Para fins dessa demonstração, eu criei uma API simples, tá, que vai demonstrar a seguinte situação. Se o usuário não autenticado, tá, é um usuário não autenticado, ele não tem acesso. Aí o usuário se autentica, ele vai ter acesso a parte da API. Se ele tentar acessar uma API, mesmo ele estando autenticado, que ele não tenha uma permissão, ele vai retornar que não está autorizado. E aí a gente entra com o usuário administrador, que tem permissão total, e vai permitir acessar isso. Tá? Ele foi desenvolvido aqui em .NET, tá? Ele faz aqui a parte de login, tá? Quando faz o login, ele vai pedir que o usuário envie o e-mail e a senha. Ele vai validar essas credenciais. Se essas credenciais tiverem válida, ok. Se tiverem errada, ele já dá um 401 de unauthorized direto. Se tiver válida, ele vai automaticamente aqui criar o token e retornar o token para o usuário. Tá? Então aqui é o processo de criação do token, tá? Data de expiração, o sign e aqui as credentials. Então ele vai criar aqui algumas clients, coisas simples. É, vai retornar o nome do usuário, o e-mail e qual é a role que ele tem permissão. E aqui são dados para geração da token, tá? O sewer, o audience, as claims, data de criação, da expiração e o signing credentials. Vamos agora demonstrar utilizando o Postman. Tá? Então, aqui utilizando o Postman, eu já te deixei aqui um caminho para a gente fazer um teste. Tá? Ainda não está autenticado. Se tentar enviar, ele vai retornar um 401 de não autorizado. Para isso, a gente vai ter que fazer um login. Tá? Então, para fazer o login é um post para esse endereço aqui no header. A gente vai colocar o content type, que vai ser do tipo application JSON. No body, eu vou botar um JSON, que vai ser o login do usuário. Tem esse formato aqui. Então, nesse momento, ele vai fazer o login na aplicação e, dando tudo certo, ele vai retornar com o token. Foi, o usuário e a senha estavam corretos, ele retorna com o token. Com o token em mãos, aí já é possível executar aquele get que a gente tentou, passando o token. Eu venho aqui, coloco aqui, ó, bearer token, coloco o token e envio. Ele agora retorna 200 ok e retornou a ordem. Mais um exemplo de um outro de uma outra URL que requer token. Essa aqui, essa URL também requer token. Se eu tentar enviar, a mesma coisa, 401. Vamos copiar aqui novamente o token.
Ele já até pegou, não precisava. Quando eu enviar, agora aqui ele retornou. E esses aqui, esse usuário tem acesso a esses dois tokens. Se o usuário tentar acessar um caminho que ele não tenha acesso, como esse aqui, mesmo ele fornecendo o token dele, ele dá forbidden, porque ele não tem acesso a essa área. Quem tem acesso a essa área é o administrador. Tá? Então, para isso, nós vamos ter que fazer uma autenticação como administrador. Vamos fazer aqui um post de autenticação como administrador. No header aqui vai ter o content type. Content type application JSON. Aqui no body vai ser um raw. Já está JSON. Deixa eu pegar qual é o. E aqui agora a gente vai fazer login como administrador. Então nós temos um novo token para o administrador. Se eu vier agora aqui neste, isso que estava dando forbidden, a gente substitui o token pelo token do administrador e retornou perfeitamente. Se a gente quiser fazer uma consulta, nesse site a gente cola aqui o token, tá? Ele me dá algumas informações do token, inclusive aqui ele tem o nome, como estava definido lá no código, o nome do usuário, o login do usuário e o nível de acesso do usuário. Nesse caso aqui eu colei o token do administrador. Se eu colar o token do usuário normal, vou pegar o token do usuário normal, aqui vou substituir. Esse aqui agora ele mudou para o usuário demo. Tá? Então, aqui eu consegui demonstrar um sistema de segurança para API utilizando JWT e criando aqui o token, enviando o token para a aplicação retorna com o token. Muito obrigado. Concluindo, JWT e OAuth são tecnologias fundamentais para a segurança de aplicações modernas. Quando implementadas corretamente, ajudam a proteger dados, controlar acesso e reduzir vulnerabilidade. Com o crescimento das APIs e sistemas distribuídos, essas tecnologias se tornaram praticamente padrão no mercado. Muito obrigado.